Falar sobre as tendências de investimento em startups, a gente convidou a Roberta Exado, super obrigada por estar com a gente. Ela é da IAI, ela tem 18 anos de experiência em consultoria e é especialista em projetos de transformação para a área tributária, incluindo implementação de soluções fiscais, robotização para processos, aplicação de metodologia ágil e arquitetura bimodal, projetos de analytics, entre outros. Ela é bacharel em processamento de dados pela Universidade Mackenzie da cidade de São Paulo e possui também especialização em gestão de desenvolvimento de softwares pela FASP e administração de empresas pela FGV. Boa tarde a todos. Eu sei que o horário é meio ingrato, então segurem a fome um pouquinho, prometo ser rápida e não estourar a meia hora. Acho que a ideia é dividir um estudo, como a Maria Rita falou, né, dividir um estudo recente que a UI fez agora em 2018 sobre mega tendências de mercado, né? Então, quando a gente fez esse primeiro estudo em 2016 e a gente falava de disrupção, né? O que vai mudar a forma como a gente trabalha, o que vai mudar a forma como as empresas e os governos e os empregados se relacionam. Isso trazia o interesse de um grupo muito menor de interesse, né, em 2016, porque eram segmentos que sabiam que estavam fadados ali a ou se transformarem, né, ou acabarem. Quando a gente atualizou a pesquisa agora, a gente já viu que tem uma consciência muito maior de que a gente está vivendo a revolução digital, né? Quando a gente fala de quarta revolução digital, é o que a gente vive hoje. E aí o número de possibilidades é muito maior. E aí, quando a gente fala de tendências, um pouquinho é isso, entender da onde esse estudo veio, né? Então, como que a gente construiu o que está acontecendo agora para chegar na conclusão do que é mega tendência aí para os próximos 3, 10 anos para frente. Né? Então, em 2016 para cá, a gente vê uma forte mudança também Então, tem 3 grandes forças primárias, né, que eu acho que é daí entendendo um pouco as causas. A gente fala depois das tendências em si e onde provavelmente elas vão ter algum impacto. A gente tem o fator de globalização, então, com a chegada do Brexit, a eleição do Trump, a gente vê uma forte mudança de pensamento para um populismo, um nacionalismo, que muda um pouco aquela coisa de globalização, eu atuar de forma mais ampla, né? Então, isso, de alguma maneira, vai impactar a forma como a gente vai fazer negócios na gestão com esse mindset. Né? E a gente vê que isso tem se espalhado, de certa forma, por outros países. Então, isso é uma das forças primárias que a gente fala. Né? A segunda dela é fator demográfico. Então, as pessoas estão envelhecendo bem, e elas querem ter condições de ter uma independência, tanto social, para ser entretenimento e mobilidade. Então, isso também, de alguma forma, eu tenho que pensar como isso vai impactar aí nos próximos anos. E tecnologia. Então, hoje a gente está inundado de... Eu falo que antes a tecnologia, né, limitava o potencial de avanço do homem, porque eu sempre tinha que estar descobrindo novas tecnologias e áreas de aplicação. Hoje eu tenho tecnologia mais geral. Então, eu tenho aí blockchain, eu tenho inteligência artificial, eu tenho robotics, realidade aumentada disponível. O limitador é o homem, é o tempo que eu tenho para aprender isso. E teve uma outra palestra que eu fiz semana passada para um grupo de tributário, né, porque as áreas de back-office também estão num processo de disrupção bastante grande. E aí eu perguntei, quanto vocês acham que custa um treinamento de inteligência artificial, por exemplo? Aí alguém falou R$100 mil. Eu falei, não, por R$29,90 você consegue hoje fazer. O limitador é tempo, né? O quanto tempo disponível você tem para entender essas tecnologias e aonde você vai aplicar. Então, essa é a terceira grande coisa, né? Como que a gente lida aí com todo esse mundo de tecnologias que estão aí disponíveis, né? Então, tentando organizar o caos, né, e falar um pouquinho dessas tendências, a gente parte, então, dessas primeiras forças primárias, que é isso que eu estava comentando, e aí o impacto disso pode ser em grandes megatendências, que é o que a gente vai falar hoje durante esses 30 minutos.
obviamente, o impacto dessas forças primárias. E o efeito é o que a gente não consegue estimar. E é daí que o investidor tem que estar atento, porque eu posso ter maior oportunidade ou ameaça para ajudar a transformar e estar inserido aí nesse contexto de transformação, né? E para 10 anos é o que a gente acha que é onde a gente está chegando, né? Onde a gente reinicia um novo ciclo de transformação. A forma como a gente faz negócio, então, quando a gente fala de mercados superfluidos, a gente tem N exemplos aí de Uber, Airbnb, que antigamente eu tinha mercados super regulados, eu tinha toda uma estrutura, e hoje é end-to-end, né? Eu contrato direto o motorista que está ali cadastrado para me prestar um serviço. Eu contrato uma manicure que vem na minha casa através de um aplicativo. Então, cada vez mais a tendência é essa de quebra de barreiras e ter mercados aí mais fluidos. E aí eu tenho N questões envolvidas com isso, né? Reinventar os contratos sociais. Então, como fica a relação empregado-empregador nesse novo contexto onde a fábrica inteira é robotizada, né? Então, tem uma tendência muito grande também de profissional geek, é aquele profissional que ele não vai mais ficar 20 anos numa empresa, mas ele, pela sua especialidade de conhecimento, consegue agregar valor e montar seu horário, ter sua flexibilidade para atender diversas demandas. Então, também, né? E redesenho aí do sistema global, né? Rebalanço, porque a gente tinha uma concentração em grandes potências, então tinha os Estados Unidos aí muitos anos como referência, né? Então a gente esperava ver o que acontecia lá e replicava para o mundo. E hoje a gente tem, por exemplo, a China com um crescimento muito grande aí, se empoderando e dando diretrizes de consumo, de para onde as coisas estão indo. Então, os Estados Unidos deixa de ser a única referência e eu tenho multi-referências aí que podem me dar drives de para onde o mercado está indo. Então, exemplificando essas três coisas, eu acho que a Uber é o exemplo clássico, né? Então, de mercados superfluidos é isso. Eu tenho um aplicativo, com um clique eu chamo alguém. E a Uber não tem sequer um carro como ativo. Então, essa fluidez de mercado quebra uma série de barreiras. Quando ela chegou aqui no Brasil, por exemplo, teve greve de taxista, teve uma série de... Não, mas eles não têm licença, e não tem jeito, é o que é. E aí replica esse modelo de negócio para N outros modelos, né? Os contratos sociais foram revistos, porque é isso, eu não posso barrar a entrada de uma nova tendência. Então, como que eu me relaciono com isso sem prejudicar também a forma... então, se tiver um acidente, quem é responsável? É a Uber ou é o motorista? Ou sou eu que contratei, que eu chamei o aplicativo? Então, uma série de reflexões surgem a partir desses novos modelos de negócio que têm que ser discutidas e aí reformulam aí a forma como a gente faz, né? E Uber é Uber em qualquer lugar do mundo. Então, eu com o mesmo aplicativo vou e chamo, funciona da mesma forma, né? Então, passa a ser referência como trabalho. Então, quando a gente fala de quarta revolução industrial, normalmente fala, mas eu não consigo visualizar, fica naquela esfera meio mágica ali. Então, a gente tem um exemplo em uma imagem do que a gente está vivendo em termos de revolução industrial. Falando da primeira, e aí agora eu entro um pouquinho nas tendências em si, né? Eu acho que sempre tecnologia é o que chama a atenção e é por onde a gente começa. E eu acho que por que ela é uma mega tendência? Porque justamente isso, hoje ela não é mais um papel passivo, ela não depende mais do homem para evoluir. Então, ela tem um papel ativo e aí a gente passa a ter que interagir com a tecnologia como extensão da gente mesmo, né? Então, como que isso vai acontecer, né? Então, as tecnologias, elas têm um propósito mais generalista. Então, de novo, elas estão aí. Como que eu aplico ela no negócio, né? E esse papel de entender onde está a demanda e aonde eu vou conseguir mudar a curva aplicando tecnologia, eu acho que esse é o grande desafio, né? Hoje a gente vive numa era que
eu tenho a capacidade de processamento praticamente infinita, né? Antes eu tinha que ficar comprando hardware, comprando processador, o chip evoluía. Hoje meu celular é tão potente, às vezes, como um servidor. Capacidade de banda. Então, o número de dados que eu consigo trafegar hoje na internet, ou que eu tenho disponível, também me permitem aplicar essas tecnologias de uma forma muito mais efetiva, né? Os dados estão aí, é como que eu conecto isso em meu benefício. E aí, daí que se parte a revolução, né, da experiência do usuário, da interface do usuário, com a tecnologia disponível, com capacidade de processamento, muitas vezes ali na minha mão. O que muda? Eu entender onde está a demanda. Então, por que é uma revolução? Se a gente pegar... Peraí que eu passei uma a mais. Revolução, porque se a gente pegar a eleição do Papa em 2005, eu só tinha câmera fotográfica como é. E hoje eu não vou mais em nenhum show, em nenhum lugar, se eu não tiver um celular. E essa informação, essa foto, essa minha experiência, o meu comentário, está disponível praticamente instantaneamente. O que eu faço com isso depois é o que eu quiser. Então, eu consigo usar muitas informações disponíveis em benefício de uma marca, em benefício de um negócio. Então, por isso que a gente fala que é uma revolução da experiência que eu levo para o usuário. Outra coisa, né? A tendência é cada vez mais eu interagir com as tecnologias que estão aí disponíveis. Então, se hoje muito call center, eu já tenho robôs operando. Eu ainda tenho uma curva de aprendizado? Claro que sim. Então, hoje eu ainda tenho que ficar repetindo muitas vezes cartão de crédito, cartão, até ele entender e aí computar. Então, eu tenho uma fase ali de ensinar a tecnologia, mas a gente não tem como fazer isso. O algoritmo está lá trabalhando para cada vez mais reconhecer padrão de linguagem, de comunicação, de estilo, e deixar as pessoas mais confortáveis na hora de lidar com essa tecnologia, né? Quando eu falo que a tecnologia passa a ter um papel ativo também, a gente passa a ter consultores cada vez mais virtuais. Então, quem consegue viver hoje sem o Waze, né? É muito difícil, porque eu já me acostumei, às vezes até eu sei o caminho, eu sei a preferência, mas vamos dar uma olhadinha ali se não tem nenhum acidente, se não tem nada acontecendo. Então, tenho lá meu consultor no carro. Tem um concierge na minha casa. Acabou meu sabão em pó, aperta um botão. Então, cada vez mais, essas tecnologias vão ser uma extensão das minhas necessidades e vão atuar como um apoio, como um assistente, como um consultor, né? E eu tenho que saber lidar com isso e aplicar elas na vida e nos negócios, né? Segunda grande coisa é convergência das indústrias. Então, acho que o exemplo clássico aqui é a Amazon, né? A gente hoje não sabe falar se ela é uma empresa de varejo, se é uma empresa de logística, se é uma empresa de tecnologia ou se ela vende livro. Porque ela é um pouco de tudo isso. Aí, na era pré-internet, eu tinha mercados muito mais segmentados, porque o conhecimento era mais restrito. Então, você falava, o mercado financeiro, eu tinha lá os especialistas, eu tinha muito claro quem era o mercado, quem eram meus concorrentes. Se eu queria ganhar market share, comprava um concorrente, e aí a coisa ia evoluindo. Hoje é muito mais difícil, é muito mais complexo eu saber quem é meu concorrente, porque, usando o mesmo exemplo do mercado financeiro, tem as fintechs, eu tenho criptomoeda, que hoje são concorrentes. Então, essa quebra de barreiras entre uma coisa e outra, então, é o business de conteúdo, é business de telecom. Então, eu amplio muito mais aonde eu tenho oportunidade, porque eu tenho uma convergência de indústrias, né? E não tem essa... Eu, como empresa de auditoria, eu brinco com os auditores. Lá não tem essa de, eu sou um mercado regulamentado e é mais difícil a disrupção chegar em mim. Não é. Eu uso de novo o exemplo do Uber e dos taxistas, quando a Uber chegou aqui no Brasil, de tipo, a gente paga licença, eles têm que pagar, mas não tem volta, né? O modelo de negócio foi bem sucedido, está criado e tem um espaço. Então,
o que é disruptivo, né, não é a tecnologia em si, é o modelo de negócio. A Netflix, quando começou, ela entregava CD em casa, igual você alugava. Mas eu tinha o império ali da Blockbuster, e o céu da Blockbuster na época, em 2008, não é nem tanto tempo assim atrás, falava, não me preocupo com Redbox e Netflix, tô tranquilo. E hoje a Netflix distribui mais filmes que os grandes estúdios em Hollywood. Então, ela soube enxergar uma necessidade, uma demanda, e se conectou muito bem com isso de uma forma diferente. Então, eu acho que é essa a mensagem, né? Linkando aí essa quebra de barreira entre os negócios e a tecnologia disponível. Eu tenho também a coisa de que a tecnologia, né, ela tem que servir para eu trazer alguma experiência para o usuário. A gente está numa era de redes sociais, e por mais que eu não goste de redes sociais, eu tenho meu Waze, eu tenho um aplicativo que eu vou interagir de alguma forma, dar aquela curtidinha, ou dar aquela olhadinha, mandar um comentário, não tem volta. E o volume de likes e tudo é que definem tendência de comportamento, né? Então, se as empresas souberem fazer isso de uma forma que eu leve, de fato, a experiência para o usuário, o design deixa de ser tão importante, né? O que vale é a forma como a pessoa passa por aquela experiência com a minha empresa, com o meu negócio, de uma forma bacana. Desmaterializa um pouco, né, a economia, porque é isso, eu não estou vendendo um software, eu não estou vendendo um Windows. Quando começou, eu tinha toda a atualização da ferramenta, e hoje eu tenho sempre versão beta, né? Os aplicativos estão sempre em construção, eles nunca acabam de ser desenvolvidos. Então, porque é isso, eu vou aprendendo com o uso, eu vou vendo o que as pessoas gostam e não gostam, e vou me aperfeiçoando. Realidade aumentada também como que eu faço, e está muito ligado com essa coisa da experiência, né? Então, como que eu trago para coisas simples, e aí não precisa ser grandes instrumentos, né? Para a vida das pessoas. Então, por exemplo, mulher vive em dieta, vai lá, tem que lançar os dados todo dia para ver se aqui no final do mês fez sentido ou não, vai chegar na meta ou não. Já tem aplicativos hoje no Google Glass, ou tecnologia similar, que ele já olhando o prato de comida, ele já te dá uma série de dados, fala, isso vai fazer bem para a sua saúde, não vai, você vai chegar na sua meta ou não vai. Então, eu consigo trazer isso para o meu dia a dia, né? Está ligado com a experiência. Empresas de carro, test drive, também eu já consigo usar isso para viver a experiência de como seria usar aquele carro numa estrada ou numa trilha, ou viver aquela experiência através de uma tecnologia. Na saúde, realidade virtual também já tem, e realidade aumentada, já tem casos de que se retarda os efeitos do Alzheimer, porque eu trago memórias de praia ou de lugares que a pessoa passou durante a vida e aquilo reativa a memória. Então, eu consigo usar a tecnologia também na prática, em coisas muito do dia a dia. Eu estou indo rápido por causa do tempo, mas qualquer coisa, vocês levantam a mão, a gente dá uma calibrada. Engajamento. Então, teve a febre aí do Pokémon GO, porque era isso. Eu conseguia sair no meu quintal e ver um Pokémon. Putz, é muito legal. Então, também está ligado com essa coisa de eu conviver, ter a experiência, a troca com os meus assistentes virtuais. E toda essa coisa de experiência, de ser uma extensão de mim, né, cai nessa quarta tendência, que é de eu formar super consumidor, né? E aí vira o ovo ou galinha. Então, é a marca que influencia o hábito, o comportamento do consumidor, ou é meu hábito, meu comportamento que influencia como a marca, como os produtos, como os serviços se colocam no mercado? Então, essa linha passa a ser muito tênue, né? E cada vez mais eu vou ter os super consumidores super conectados com acessórios, com devices, com wearables. Então, eu vou ter lá meu relógio que marca quanto eu corri, quanto que eu fiz. Isso está conectado no aplicativo e isso vai me dar uma projeção de vida. Então,
eu não tenho muito mais como fugir. E aí a tendência aqui, né, que diz esse estudo, eu vou usar muito mais voz para ensinar esses meus concierges, esses meus assistentes, as minhas preferências, né, o que eu gosto, o que eu não gosto, e pedir minha playlist preferida, minha lista de filmes, né, cada vez mais as sugestões vão com base nas minhas escolhas. Então, se vai usar muito mais voz e essa coisa de ser uma extensão da gente mesmo, né, ter a tecnologia como assistente. E aí eu foco mais. O que importa tanto não é se meu aplicativo é bonito, é o que eu vou passar ali durante o uso e se isso vai ser legal. Aqui eu já acabei antecipando, então é isso, eu não tenho mais versão final, né? Vai ser sempre beta. E isso é o que é legal, né? Porque eu falo, putz, aquilo que me incomodava, alguém ouviu e mudou, né? E aí eu caio na questão tô dentro, acho que vai dar, tá acabando, do futuro do trabalho. Então é isso, a tendência é todo o meu back-office ser robotizado. E aí eu entro numa série de questões e o que eu faço com essa força de trabalho que não vai estar mais alocado, né? Então, que nem aqui é a fábrica da Tesla, né? Eu brinco que se a gente for achar um erro na foto é a luz acesa, né? Porque se não tem ninguém, não precisaria estar com a luz acesa. Mas já existe isso, né? A gente já tem uma tendência muito forte de automação. E aí eu entro numa série de questões de ensino. Então, como que as escolas, como que eu vou formar esse profissional do futuro, considerando esse novo ambiente, né? E que eu vou precisar do ser humano para outras coisas que não o trabalho mecânico, o trabalho que vai mexer com volume e altamente automatizado. Mas certamente eu vou ter que capacitar e realocar essas pessoas, né? Tributação, tem uma discussão até filosófica nos governos de como que eu tributo isso justamente pensando em aumento das taxas de desemprego. Então, são questões, né? Também é muito bonito, tá aqui a fábrica da Amazon Go lá em Seattle, fala, nossa, não preciso mais fazer nada, pego, não preciso passar no caixa, não preciso falar com ninguém. Toda a logística da Amazon também é robotizada, então chega o pedido via web, ou a separação de estoque já é feita, toda a logística é eletrônica. E aqui era um videozinho, né, não vai passar, e é isso. Na loja você entra com o seu celular, já está tudo pré-programado, pega, sai, não precisa pagar. Não precisa passar no caixa. Fisicamente. Então, tudo isso é muito bonito, mas aí eu entro em questões de o que eu faço quando der errado. Alguém tem que estar olhando aí para toda essa parte regulatória. Então, se o carro autônomo ferir ou matar alguém, então como a gente lida com isso, né? Relação de empregado-empregador, mesma coisa. Então, com essa realocação, com essa digitalização, aonde eu capacito as pessoas para... porque, no fim do dia, a relação é da empresa com ser humano com ser humano, né? A tecnologia tem que ajudar, mas ela não é o ponto principal do negócio. Então, entra uma série de questões aí de futuro do trabalho, de como que eu vou regulamentar o mercado e como que essas novas relações de trabalho vão se dar. E a última é a tendência de, em 2050, 70% das pessoas vão viver em centros urbanos. E... Beleza. A gente vai mandar a apresentação também. Então, 70% das pessoas, e aí gera uma série de questões de como que eu vou cuidar de mobilidade, né, acessibilidade. Por exemplo, hoje nas cidades, a maioria dos asfaltos são impermeáveis. E aí, com todas essas alterações climáticas, enchentes, como que eu lido com isso, aumentando a concentração de pessoas dentro da cidade? Poluição, envelhecimento da população, então também como que eu faço a vida do idoso mais fácil. E a nova geração, que já nasce com o celular na mão, então é outro extremo, né? Eu tenho os dois extremos também, como que tudo isso convive
numa mesma esfera, né? Entra na questão também da mudança dos polos de poder aí no mundo. Então, tem uma tendência muito forte de outras nações também influenciarem a forma como se consome, tendências e o que é legal, né? Eu não vou ter mais uma voz só. Então, se a gente pegar o exemplo aqui, né, em 9 de cada 10 milênios vivem nessas economias emergentes. E só os milênios chineses são maiores que a população dos Estados Unidos. Então, eu não posso ignorar essa cultura, né? A China tem investido muito em infraestrutura também, em ensinar chinês para outras culturas, para justamente a relação de negócio ficar mais fácil. Então, também isso vai influenciar. E aí, eu acho que aqui está muito relacionado, eu acabei antecipando, né? Tem uma tendência da gente, por conta das grandes cidades, eu tenho que ir além dos recursos naturais, pensar nos carros elétricos e pensar em como isso se conecta. Também como que eu substituo, né, toda essa parte de extração de recursos naturais de uma forma agressiva em escala industrial, como é hoje, por alternativas, né? Então, já tem uso de produtos vegetais que tem gosto de carne, experiência. Outro dia eu comi carne louca de jaca, é igualzinho a carne louca de carne, tipo, aí você fala, como pode, né? Então, tem uma tendência muito grande de escolher a comida. E também de melhorar a forma como eu uso os recursos naturais, né? A agricultura hoje, ela produz grande parte dos gases tóxicos, usa 70% da água limpa e ocupa 40% das terras firmes. Então, alguma coisa tem que mudar, pensando também na migração para as cidades, né? E a coisa da idade que a gente já falou também. Então, a mensagem final que eu deixo aqui é que a mudança, ela não é que ela vai acontecer ou que ela surge do nada, né? A gente vai vivendo ela com todos esses fatores, como eu disse. Um Trump, um Brexit aparece, então eu já tenho alguns sinais ali do que vem pela frente. Tem um monte de tecnologia disponível, provavelmente isso vai me trazer algum impacto. Então, é ficarmos atentos aos sinais, porque a mudança, ela não surge do nada. A gente já vem vivendo ela e uma hora a disrupção aparece, né? Então, obrigada, desculpa a correria.